mais uma live do Caminho e hoje vai ter uma participação especial do Yuri. E ele é um jocumeiro que eu encontrei por aí no caminho e hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas experiências, a escola que ele estava fazendo. Vamos ver se ele já está por aí. E com certeza vai ser uma troca de experiência muito massa. Faz tempo que eu não tava... Esses dias aí eu tava meio off. E hoje tá dando uma tremida no meu olho aqui, que ó, tá me desconcentrando. Mas vai dar tudo certo. Agora eu não sei por qual perfil que é, né? Acho que é esse mesmo. Oxi, pera aí. Aqui. Olá! Deixa eu tirar Tava em aqui dúvida se eu chamava por esse perfil ou pelo outro. Ah, não. Dá pra ser qualquer. Nesse aqui melhor. Pera aí. Então tá tranquilo. Parece que deu uma cortada aqui, né? É. Então, seja bem-vindo à live do Caminho. Esses dias não estou tão movimentada como eu queria aqui no Instagram, mas eu acredito que vai ser legal essa conversa, né? Eu Uhum. estava falando aqui, já apresentando um pouquinho, mas quero que tu fale, né? Tipo, o primeiro gaúcho aí da live. O primeiro de muitos, né? Tomara, em nome de Jesus. Fala aí, da onde tu é, quem és tu? Então, o de Carazinho, Rio Grande do Sul, né? É uma cidadezinha bem no norte do Rio Grande do Sul. Eu tenho 28 anos de idade hoje. Sou convertido desde os meus 19 anos de idade, em 2014, né? Hoje, acabei de sair da Jocum no início do mês, né? Eu acabei de sair. Esse é um pouquinho do que eu estava fazendo, né? Mas assim, era isso que você quis perguntar ou tem mais alguma coisa específica? Basicamente isso mesmo. É a apresentação básica, né? Jocumeiros geralmente se conectam assim de uma forma muito louca. E aí a gente É, vai olhar e tem um monte de amigo em comum que, tipo assim, são bem aleatórios. É sempre é, assim. verdade. E aí, tu tava fazendo a escola, né? E às vezes postava alguma coisa ali e eu achava muito interessante. Falei, cara, é um tema que dá pra falar, fazer uma live, que dá pra conversar um pouco, sabe? Compartilhar com as pessoas. Porque, geral, basicamente, no meu perfil eu falo sobre missões, né? Eu falo sobre meu contexto, né? Hoje eu não estou numa base, mas fiz ETED, fiz algumas viagens desde 2013, que foi a minha primeira viagem. Então a galera já sabe pelo menos mais ou menos o que é Jocum, né? Jovens com uma missão. Ou como a Mas manutenção, né? aí, mas quem nunca participou, né, não tem noção assim de como que funciona uma base, né? E assim, a escola, a ETED são 5 meses, em alguns lugares acho que tem um pouco mais, né? 6 meses, não sei. Tem alguns lugares que são seis Mas, meses. mas geralmente são 5 meses de um período Uhum. teórico, onde a pessoa está ali aprendendo e fazendo muita manutenção. E principalmente a Então, manutenção dentro dela mesmo, né? E aí depois tem o período prático, que aí vai como equipe, né? Para algum lugar, para fazer evangelismo, para colocar realmente em prática aquilo que estava sendo aprendido ali durante o período teórico. E a Jocum geralmente usa bastante teatro, dança, sim. enfim, evangelismo
de praça, de rua, e várias coisas, né? Várias estratégias. E aí, eu acho que foi essa semana passada que a gente estava conversando, falando Foi um pouco. semana Eu passada. tô meio ruim. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera que tá entrando. Que legal. Vão mandando aí, pessoal, para mais pessoas. A gente vai falar um pouco sobre família, sobre a escola que o Yuri estava participando, né? Mas voltando um pouco a parte do que a gente estava falando, eu estava compartilhando com ele um pouco da minha TED. Na verdade, ele estava falando mais e eu estava relembrando algumas coisas, né? E foi bem interessante aquela conversa que a Sim, gente teve. E, e eu lembro que na minha TED, tu falou uma coisa e, tipo, pra mim foi muito isso. Eu lembro que começou a ser abordado algumas coisas, né? Sobre identidade, sobre tantos temas, assim, profundos. E era como se eu tivesse um quartinho escuro dentro de mim é, e eu tinha que entrar lá dentro. E é tipo assim, uma parte que eu não conhecia minha, sabe? sim, De autoconhecimento. E eu tinha que entrar lá dentro e eu tinha que acender uma luz ali. E era como se as coisas estivessem se mexendo, tipo, os móveis saindo do lugar. É um negócio meio doido, mas era uma ilustração que eu trazia para mim e fazia muito sentido. Era como se eu tivesse em reforma, assim. sim. E aquele quarto, quando eu acendi a luz e comecei a enxergar as coisas tudo fora do lugar, eu falei, meu Deus, como assim? E me deu um desespero, eu queria fazer tudo de uma vez. E aí era como se eu tivesse em reforma mesmo, sabe? As paredes tendo que arrancar as pinturas e fazer tudo de novo. E eu, Deus, destrói tudo. Hum, Vai, Senhor. Coloca, vai ter que reconstruir mesmo. é bem isso aí. E é bem isso, né? Eu acho que existem outras escolas também, eu falo bastante da ETED porque é um processo que eu vivi, né? Sim, E recomendo para qualquer cristão, não só para quem que tem um chamado missionário, mas para qualquer cristão que realmente quer conhecer mais de Deus, quer ter mais intensidade, sabe? É muito interessante, que é a escola de treinamento e discipulado, né? Que é a escola para iniciar da Jocum. E aí eu quero que tu fale um pouco da escola da família, né? Que é a escola que tu fez. Essa eu não fiz, mas tem um pouco de noção, assim, mais ou menos como funciona. É claro que quem fez é que pode compartilhar. E aí tu fala um pouco como que foi, como que tu quis fazer essa escola, tipo. na verdade, então, eu vou começar voltando um pouco atrás, né? Desde o meu nascimento. A decisão de fazer a escola da família, ela foi basicamente justamente pelo contexto que eu vi, né? De uma família quebrada, uma família sem referência nenhuma, sem exemplo nenhum de ambas as partes. E aí você vai olhar o contexto do meu pai e da minha mãe seguindo a mesma história dos pais deles, e aí você vai na história do pai deles, é a mesma história. Então eu surgi nesse contexto de não ter o exemplo basicamente do que é o necessário, né? De ver pai e mãe não se tratando como se deve tratar ambos o sexo, né? E isso, como eu postei esses dias no meu Instagram, eu faço parte de. Eu sou uma pessoa no meio de milhões de pessoas que vêm de uma família assim, né? E infelizmente isso não vai terminar, né? Porque isso é consequência do pecado. Não existe família perfeita, o que existe é família saudável, né? É, isso é uma das coisas que fica muito claro para a gente quando a gente faz essa escola, é que mesmo a gente buscando o Espírito Santo, buscando Deus, reajustando muitas coisas, nós vamos ser uma família saudável, não uma família perfeita, porque o pecado existe, né? E a gente não vai deixar de ser uma família disfuncional. Nós vamos dizer assim, a gente vai diminuir a taxa de erro disso, né? Ou a proporção de algo muito maior do que seria sem conhecer a Deus. E aí aconteceram
na verdade, assim, teve todo esse contexto por trás, por eu não ter vindo de uma família, né? E eu sempre sentia dentro da igreja, ou até na própria ETED, quando eu fui fazer, que faltava alguma coisa lá dentro. Era convertido, era batizado, mas sempre faltava alguma coisa lá dentro, faltava uma estrutura. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente sempre vê Deus comunicando para os pais o que ele vai fazer para os próximos, para as próximas gerações. A gente vê Deus falando com Abraão, vê falando com Isaac, vê falando com Jacó, né? E depois a gente vê Jacó também abençoando os seus filhos lá em Gênesis 49, de bênçãos que eles desfrutariam depois, né? E eu não tive essa referência. E eu não tive essa referência de nada relacionado a isso. Só um pouquinho. Não pode atrapalhar, tá? Aí eu não tive essas referências embasadas em nada, né? E aconteceram todos esses fatos, e aí eu fui para minha ETED. Quando chegou na ETED, aí eu tive minha aula de paternidade. E aí quando eu tive minha aula de paternidade, eu descobri que eu era mais um, que não era o filho pródigo, mas eu era o irmão do filho pródigo. Aquilo resumiu eu. Eu era o irmão do filho pródigo, alguém que estava na igreja, mas não desfrutava de nada, porque eu vivia como órfão. Só que o que foi mais interessante é que, mesmo eu indo para a ETED, depois de ter esse encontro com questão de Deus na paternidade, não se resolveu o problema. Deus só tirou a tampa de cima do poço e aí é que começou a jorrar aquela água suja lá de baixo. E aí a escola da família ela entrou para tirar, como, vamos dizer assim, as raízes mais profundas relacionadas a isso, né? Porque a gente tem, como que eu vou dizer? Eu posso ministrar de paternidade aqui agora, mas isso é um dos níveis da paternidade de Deus. Vai passando o tempo, parece que Deus ele vai fazendo a gente crescer de novo. É como se nós recebêssemos batismos, né? Como você comentou aquele dia, ou a questão dos processos. E aí quando eu fui para a escola, a minha visão de família ela foi totalmente mudada, né? Foi um... Assim, eu disse pro meu colega um dia que a escola foi choro e ranger de dentes para mim, né? Porque eu passei a minha escola toda chorando. Não teve um dia que eu não chorei naquela escola, né? Por tanta coisa que eu passei na minha infância, na minha vida, de coisas que não foram ministradas. Só que a escola, ela me deu uma base, né? Só que mesmo eu tendo essa base, eu ainda não estou pronto. Eu estou caminhando em cima daquilo que eu conquistei em Jesus até agora, né? E Deus vai começar a estar construindo coisas através da minha identidade, mediante as coisas que eu recebi lá. Então a escola ela foi um divisor de águas para mim, em cima daquilo que eu recebi de Deus lá, e foi um outro processo mais profundo que quando foi a aula de paternidade. Então, para eu chegar na escola, teve um problema, né? E aí é aqui que eu acho que entra um negócio que, infelizmente, no meio cristão, a gente, vamos dizer assim, a gente se especializa para tudo, menos para a área da família, que é uma das áreas de influência, é a área de influência mais importante que tem, é a família. Não é mídia, não é esporte, não é artes, é a família, porque é a família que influencia a sociedade e é a área que a gente menos investe. Só que no meu caso, eu tive que aprender isso pela dor, não porque eu quis, mas porque eu não tive esse referencial. E aí tem aquelas pessoas que, não vou dizer que têm a oportunidade, mas que estão dentro da igreja porque acham que se converteram, porque acham que estão frequentando a igreja, porque acham que estão em missão, que eles não precisam restaurar coisas do passado, que não precisam desvincular coisas lá atrás. Eu costumo dizer assim que tudo que a gente é hoje, cara, é consequência do que a gente foi, como a gente foi tratado na infância. Então foi algo assim, um divisor de água para minha escola, né? E não desejo para ninguém o que eu tive que passar lá dentro. Foi um processo muito doloroso para mim, né? Mas só que eu entendo que eu conquistei aquilo ali em Cristo Jesus. E hoje, assim, muitas coisas que eu recebi lá são coisas assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. E hoje também pessoas têm sido abençoadas, né? Mas também teve casos de pessoas que chegaram lá, que eram cristãs, não passaram pelas coisas que eu passei, mas também tinham coisas a serem tratadas, né? Então é muito interessante que Deus não deixa ninguém se vangloriar diante dele. Se ele acender uma luz em cima da gente, não sobra um de pé, né? Não tem um que possa dizer assim, eu tô pronto, eu tô bem, ou eu sou bom. Não existe isso, né? São processos. Então, assim,
esse foi o contexto mais do que para eu chegar até na escola, né? E a escola foi um divisor de águas na minha vida. Eu vejo assim que todos nós precisamos de redenção, né? Sim, Se, se a gente não entende isso, a gente ainda não entendeu o evangelho. Porque se a pessoa se acha muito boa, se a pessoa acha que já está tudo certo, já está tudo resolvido, pode ir pro céu. Porque é uma caminhada com Jesus, né? Esse termo que eu até uso do caminho tem a ver com isso, assim, de você entender que enquanto está aqui, há uma busca, há sempre o que aprender, há sempre o que melhorar, crescer, né, sim. desenvolver. E ele é o caminho, né? É, E é bem interessante essa questão de família, o ambiente familiar, né? Principalmente o pai e a mãe, que são os responsáveis ali, diretos pela criança, formam uma pessoa, uhum, né? E aí, tudo o que acontece desde a gestação até ali a adolescência, principalmente a primeira infância ali, que é a que mais tem influência na formação, né, do caráter, da personalidade e tudo, o quanto tudo que os pais fazem ou deixam de fazer, né, influenciam, tipo, é, na vida da pessoa, né, fica impregnado ali, né. sim, E eu estava até meditando um pouco em Provérbios de Salomão, no capítulo 22, 6, que fala assim: ensina a criança no caminho sim, em que deve andar. E aí eu lembrei de uma frase que o meu pastor sempre falava assim: que quem ouve, esquece. uhum, Era algo assim: quem vê, aprende. Só que quem faz, sabe, tipo, comprova que aquilo ali é verdadeiro. Então, se a criança, ela ouve o pai falando, né? Olha, não pode mentir. sim, Ela ouve. Ah, não pode fazer coisa errada. Mas ela está vendo o pai é, fazer tudo o que ela ouve que não é para fazer. O sim, que vai pesar mais? O por exemplo, exemplo, né? Aquilo que ela está vendo. Então, ou aquilo que está fazendo falta ali, né? Tipo, sim, se a criança não recebe amor, se a criança não tem afirmação, ou simplesmente, sei lá, o pai abandonou a criança ou a mãe. Tudo isso são marcas que ficam muito profundas, né, sim, na vida da pessoa. E aí eu quero já que tu veio aí da escola, tá afiada, quero que tu uhum, fale um pouco sobre a, a função, assim, do pai, da mãe, quais são essas influências que sim. cada um tem na vida da pessoa. Então, essa é uma parte bem. Eu li isso na Bíblia, né? Mas eu não consegui distinguir muito bem porque tem coisas que Deus ele ministra na revelação e tem coisas que na palavra, mas tem coisas que ele te ensina também através da palavra, só que através de outras pessoas, né? E a questão de pai e mãe é uma coisa que você não consegue só aprender como só lendo a Bíblia, né? Pode parecer meio louco eu tô falando aqui, só que o projeto original de Deus sempre foi a questão da família. Então a primeira referência que era para ser para a igreja, meio que a gente inverteu, né? A gente bota as bombas tudo para a igreja para resolver na igreja, quando na verdade era para resolver na família, para a família chegar uma bênção na igreja. E aí a gente inverteu, né? E então quem que era para ensinar a ser por exemplo, uma menina ou menino a ser um homem ou uma mulher, não era pastor e muito menos líder, era para ser o próprio pai e a mãe da gente, né? Só que aí a gente vai para o contexto de história, muitas vezes nem eles souberam como fazer, nem eles viveram isso. Então fica de geração em geração sendo levado isso, né? E um dos primeiros principais papéis assim que a gente aprende qual que é o papel do pai
O pai, ele dá o destino sobre os filhos, ele dá a questão da proteção e também da segurança. São três coisas assim que o pai ministra ou deixa de ministrar sobre os filhos. E aí a gente vê que isso ficou uma coisa assim que, quando isso foi ministrado, eu consegui entender muito sobre a minha vida. Porque por muitos anos da minha vida eu era uma pessoa que não tinha destino e não sabia para onde eu ia, e muito menos tinha a afirmação. E quem traz a afirmação sobre os filhos não é a mãe, é o pai, né? E a gente vai para o lado da questão da mulher. Qual que é a função da mulher? Não papel, porque parece que é teatro, né? Mas a função é ela ministrar o amor, a questão da organização e os vínculos sobre os filhos, né? Então, quando a mulher consegue exercer isso, a gente tem adultos mais saudáveis em questão de relacionamentos, porque o primeiro vínculo não foi quebrado. E aí, quando você não ministra isso, alguém vai ministrar por você. E aí é que acaba entrando o quê? Os falsos profetas. O que são os falsos profetas? Na verdade, os falsos profetas, eles iniciam, né, pelos próprios pais, muitas vezes que não são cristãos, que são com as falsas crenças, falsas profecias sobre a gente. E para a criança, o pai é como um Deus. Então, tudo que o pai falar, a criança acredita. Então, hoje, nos nossos aconselhamentos, a gente está lutando, na verdade, muitas vezes contra a voz de um pai e de uma mãe que falou para uma criança lá na infância. E a gente fica assim cortando galho, quando na verdade tem uma raiz. E aí você senta com a pessoa e você conversa, você vai ver. O pai não falou que a menina era bonita, o pai não falou que o menino podia fazer, a mãe não afirmou o homem, em outras palavras, a mãe castrou o menino na infância, porque teve desilusões amorosas com outros homens, aí ela pega e passa isso pro filho, e quando você vê hoje homens que não sabem lidar. A gente vê mulheres também que não conseguem se relacionar. Então, tudo que Deus tinha que liberar, não que ele já não que nós não esteja sobre a gente, mas em questão de relacionamento, em questão de dar o exemplo e você dar seguimento numa próxima família, Deus liberou tudo sobre o pai e para a mãe, para eles ensinarem para os filhos. E quando o pai e a mãe não entendem a sua função, acontece o quê? Famílias desorganizadas. Aí a gente vê adultos hoje que não conseguem se relacionar, homens e mulheres com quase 40 anos de idade que não conseguem se relacionar, que aqui eu não estou falando no sentido que você é obrigado a casar, não é nada nesse sentido. Mas aí você vai sentar com a pessoa sempre, o problema é sempre o outro, nunca é a pessoa, né? Todo mundo está errado e eu não estou errado. Então aí você vê que não foi ministrado algumas coisas na infância e a pessoa cresce em cima daquilo, né? Então Sim. É o pai que ministra essa questão da segurança. Pode falar, Silvio. Fala novamente, é o destino que o pai ministra o destino, a questão da segurança e a questão da proteção sobre os filhos. E é ele que traz a afirmação sobre tanto o sexo feminino como o sexo masculino. E a mãe, ela traz a questão dos vínculos, a questão da organização, né, e a questão da maturação de relacionamentos, né? São essas as funções específicas, assim, de quais seriam o papel do pai e da mãe, né? De uma forma não voltada agora para a psicologia, mas voltada para o que a gente aprende biblicamente lá na escola. Seriam essas três funções que cada um deles tem, né? E que, se cumprirem com excelência, não que a gente vai ter gente perfeita, mas a gente não vai ter tanta gente hoje indo para a clínica indo com psicólogos e psiquiatras. E o que é muito interessante falar é porque eu vivi isso na pele de ambas as partes, tanto do meu pai como da minha mãe. E quando eu fui para a escola, eu consegui entender muitas coisas. A minha mãe, ela justamente fez isso. Ela veio de referências de pais destruídos. O que ela fez para mim e para meus irmãos? Bem a palavra, ela castrou a gente. Minha mãe não ensinou a gente como escolher uma mulher. A mulher era o Deus na nossa vida. Ela não ensinou a gente como ser tratado por mulheres. Ela não incentivou e a gente cresceu de que jeito? Todo ferrado. Meu pai nunca trouxe a questão de destino sobre os filhos, né? Não trouxe as palavras. Os pais estão separados ou não? Sim, desde a minha infância eles são separados, né? E aí o meu pai, ele nunca trouxe essa questão da afirmação, né? Então, assim, você imagina como que eu e os meus irmãos crescemos. A gente cresceu de que jeito? Na rua,
e o que a gente aprendeu na rua era Deus pra gente. Então, é muito mais simples e mais complicado do que a gente pensa na questão da administração de um pai e de uma mãe sobre a vida do filho. Isso é uma coisa que eu Uhum. acho que a gente hoje deve se preocupar muito, né? Mas, assim, não é nada que a gente não possa fazer. Cara, é uma das coisas assim, que fica muito clara. Os filhos não querem pais perfeitos, eles querem pais sinceros. Só isso. Ontem eu estava assistindo a história da vida de uma mulher que eu achei bem interessante que ela falou. Que Uhum, ela disse que o pai dela foi um ótimo pai. sim, Ela tinha uma família assim bem pobre, assim bem complicada. Ela era a única filha e como pai ela disse que ele era maravilhoso, sim. assim. Só que como marido, ele era terrível. É, Ele espancava a mãe dela e bebia. E aí isso, de certa forma, causava uma contradição, né? Porque sim. aí ficava um negócio distorcido. E aí, quando ela se converteu depois, ela disse que não tinha dificuldade de ver Deus como um pai, Uhum, mas chegou um momento, enfim, que Deus estava tratando com ela sobre a questão de ele ser o marido dela, e sim, aí em relação a isso, ela não conseguia, tipo, sim. enxergar isso, e aí foi um processo de cura em relação a isso, né? Então, existem faces de Deus É, que ele quer que a gente conheça, e muitas vezes os bloqueios que a gente viveu, as coisas do nosso passado, os traumas, os medos, a amargura, nos impede de enxergar e de nos aproximar dele, sim, né? De conhecer essa parte que ele quer se mostrar para nós. E eu achei interessante o que tu falou, porque assim, a questão do que o pai e a mãe trazem, né? uhum, Só que a gente consegue enxergar raízes, né? sim, Porque é justamente o que tu falou. Às vezes a pessoa ela tá cheia de problemas e aí ela não consegue enxergar com clareza aonde que é o problema. sim. Ela só, tipo assim, tá mal. E aí, muitas vezes eu gosto de usar esse símbolo da árvore ali, né? A pessoa ela quer podar, ela quer tirar os frutos, ela quer tirar ali a dor que ela está sentindo, ela quer, né, tipo, mudar o comportamento, mas na verdade o problema está lá na raiz. E Tá se na ela raiz. não entende aonde que começou o problema, não adianta ficar cortando, É, né? Não adianta ficar ali tentando tirar o fruto, porque sempre vai ficar recorrente ali, né? sim. Então, se é uma pessoa. E é algo que eu trago para mim também, né? Se é algo, uma pessoa que, sei lá, tem dificuldade de fazer amizades ou de se Uhum, relacionar, né? E aquilo ali é sempre recorrente, é, então, calma aí, vamos pensar de onde que veio, sim. quais foram os padrões que eu aprendi, né? O que precisa ser consertado lá atrás para que minha vida possa começar a fluir, né? E aí eu quero que a gente fale um pouco de como resolver, né? Porque assim, Sim. lascado, a gente vê que tem um monte de gente É, lascado, né? Tipo assim. E alguns, deixa, né? Tipo assim, isso, né? vai. E aí cada um vai procurar um escape, né? Sim, Alguns assim, vícios, provavelmente, sim, muita maioria, né? Aí vem a questão daquele muro lá, é. que aí, daquele livro do Paredes que fala muito sobre isso, É. né? Ou a pessoa vai para rejeição, Opa, não sou um ser rebelde. ninguém, sou coitado, e provavelmente assim, o pior fundo do poço vai ser depressão, É, e enfim, até acho que o pior é suicídio, né? Ou a pessoa vai se revoltar.
sim. Vai se tornar revoltada com tudo, ela quer viver a vida Uhum. dela e ser tem o rei na barriga, né? Como diz o Sim, povo. é isso aí. É, a pergunta foi como resolver isso, né? Eu, a melhor forma hoje que eu aprendi lá, né? E dá certo, porque eu vivi, eu poderia ficar contando aqui 6, 7 horas só de testemunho disso, é que a gente teve um seminário de IRA, e nesse seminário de IRA, ele é do Veredas Antigas, né? E o que aconteceu para mim poder chegar no seminário de IRA? Eu estava sentado dentro da Jocum, na salinha de oração, estava lá orando, era de manhã cedo isso, e aí Deus falou comigo no meu coração, assim, tem uma raiz de impureza no teu coração. Eu falei assim, como assim, Deus? E aí Deus ministrou no meu coração, isso entrou por causa do teu pai. E ele abriu uma brecha lá atrás, que na minha infância, o meu pai fez uma coisa que não, nenhum pai deve fazer. Ele me levou para um lugar e lá eu vi mulheres peladas, era um prostíbulo, né? E a minha sexualidade ela foi aberta antes do tempo, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. E aí Deus me trouxe a memória. Abriu aqui. Aquele que era para ser o varão e o sacerdote da casa, abriu mesmo na inocência dele. Isso é uma das coisas que eu, às vezes as pessoas meio que não se ligam, né? Nós, sendo cristãos ou não, o diabo não vai deixar de fazer o papel dele. Ele conhece a verdade. Ele vai fazer de tudo para botar cavalo de Troia na gente na infância. Quando a gente tiver nossos 13, 14 anos de idade, estoura tudo. E a sociedade tá assim. E ninguém vai falar assim, ah, não, é assim que a gente vê nas escolas, a gente vê na faculdade, né? E aí Deus ministrou isso comigo e eu comecei a chorar. E naquele dia eu falei assim, meu Deus, sabe o que é isso? E aí eu fui conversar com o líder da escola da família, que ele é do Brasil, né, o que trouxe pro Brasil. Aí ele falou assim pra mim, Yuri, semana que vem vai ter o seminário de IRA, provavelmente você deve estar sentindo muita raiva, você deve sentir muito desconforto, muita revolta por essas coisas. E aí eu fiquei quieto, eu falei sim, né? Porque, tipo assim, eu não tinha ideia que era tão profundo, eu tinha uma ideia superficial de como era, né? E chegou o dito do seminário na outra semana. E esse seminário foi de 2 dias. E no seminário de IRA, como é que funciona? É dividido entre o Drive C e o Drive M. O Drive M é a mente e o Drive C é o coração. Aí eu esqueci o nome dele agora, Craig Hill, ele dá um exemplo de uma menina para poder chegar nisso. E essa menina, quando ela foi abusada quando ela tinha em torno de 13 ou 4 anos de idade. Aí quando ela casou, ela foi ter relação sexual com o marido dela. Só que quando ela foi ter relação sexual com o marido dela, ela não conseguiu. E foram tentar ministrar com ela. Só que quando foram tentar ministrar com ela, falaram assim, não, no casamento a relação sexual é boa, porque é pura, você está guardado debaixo de Deus. Só que aí o que ele trouxe pra gente? Ele trouxe o seguinte, na mente dela e no intelecto, ela sabe, ela conhece a palavra de Deus, só que a mentira não está na mente, a mentira está no coração. Então, toda mentira que está a mentira, ela não se instala na mente, ela se instala no coração. Então, não tem como a gente ministrar para as pessoas a nível intelecto para achar qualquer ferida ou qualquer mentira no nosso coração. E aí foi o que ele trouxe. E aí ele deu o exemplo do que quando a gente tem esses surtos, esses ataques de ira, essas horas nossas de revolta, tudo isso é como a luz vermelha dentro de um carro. E quando essa luz vermelha ela é ligada, ela só aponta para um problema dentro do carro. Só que normalmente a gente não se preocupa com aquilo, então a gente acha que esse surto de ira, de raiva, essas coisas, é uma coisa normal. E quando na verdade não é normal. Só que a gente não tem entendimento, às vezes não teve uma revelação assim, a gente vai deixando. Só que na verdade isso está apontando para algo dentro do coração. E aí é que entra a parte mais boa agora, que é a mais fácil desse processo, né? Que para você conseguir achar essa mentira, não é como na nossa conversa aqui, porque aqui a gente está conversando, as nossas emoções elas não estão abertas. Aqui a gente está conversando, tudo que eu for falar assim, Sueli, você está com um problema aqui na área de rejeição.
você vai levar para o nível de intelecto. E você vai dizer assim, não, será que eu estou mesmo? E não vai fluir algo para achar essa raiz. Como que é que a gente acha essa raiz? Quando a gente tem esses surtos, quando a gente tem esses ataques de raiva, quando as nossas emoções abrem, e aí a gente pergunta para o Espírito Santo, Deus, aonde que está a mentira? Porque a gente só consegue acessar essas coisas no nosso coração só quando as nossas emoções se abrem. Porque aí o nosso verdadeiro eu vem para fora. Antes disso, a gente está blindado no quê? No intelecto, na inteligência, naquilo que a gente acha que a gente é. Porque normalmente, assim, a gente sabe que a gente é espiritual, mas a gente não, se a gente for parar para analisar, a gente vive mais na razão do que na espiritualidade, às vezes. Então a gente acha que tudo é obra, muitas vezes, que é obra do acaso, quando na verdade não é, né? E aí, ele ministrou isso pra gente, e aí ele ministrou situações, né? A questão de raiva, a questão de muitas vezes que você se entristece com uma coisa que nem foi feita para você, mas alguém falou, e aí algo lá no teu subconsciente já puxa aquilo que não tem nada a ver contigo, mas você já fica com raiva de uma pessoa que nem falou com você, mas você viu uma situação, e aí que ele mostra pra gente que lá dentro do nosso coração tem essas mentiras e as raízes. E aí o que acontece? Quando isso se abre, aí você pergunta ao Espírito Santo onde é que está a mentira. Questão de 5, 6 segundos, Deus te mostra onde que entrou a mentira, quem botou a mentira, o que a mentira diz que você é e como você cresceu em cima daquilo, né? É fácil eu falar aqui, né? Mas eu estou tentando trazer de uma forma muito simples para a gente entender que todos os problemas ou as situações que a gente vive que mexem com a nossa alma, tem algo lá dentro. Não é algo do acaso, né? Tem a questão espiritual, por exemplo, da gente ver um ato de injustiça que a gente fica, porque isso é o Espírito de Deus dentro da gente. Mas nós somos feitos de alma, corpo e espírito, né? E aí Deus, ele te mostra onde está essa situação. Só que o que acontece? Quando acontece um corte, eu sempre falo isso, acontece duas coisas. Uma jorra sangue para fora e outra, que se você não cuidar, vai entrar feridas nesse corte. Então a gente tem duas missões quando acontece um trauma. Quando o pai e a mãe são cristãos, eles geram esse trauma, eles têm essas duas funções. Aí quando não tem, aí a gente vê o que acontece hoje. É o que? Você estanca o sangue e a outra você limpa o machucado para não entrar bactéria e não infeccionar. E o que a gente faz? A gente limpa, a gente estanca o sangue, mas a gente não limpa. E aí os traumas, as mentiras, as decepções, tudo essas desgraças que a gente carrega muitas vezes, entra por esse trauma e se aloja lá. Então todas as mentiras que a gente tem veio de traumas, veio de palavras, veio de decepções, né? E vai entrando. E a gente começa a construir nossa vida em cima disso. E vai construindo. E essa mentira fica lá enraizada e alojada no nosso coração. E aí, de uma crenças, né? As falsas crenças, às vezes você nem teve culpa, né? Como é o caso da criança na infância. Os próprios pais ministraram, né? O primeiro falso profeta, como a gente lá no livro, é os pais, depois vem os professores. As figuras de autoridade são os principais, os que mais destroem a vida das pessoas são as figuras de autoridade. Porque a pessoa, a criança que está sendo ministrada por você, ela te vê como um Deus. E se você falar que ela é feio, ela vai acreditar. E ela leva aquilo. Se ela não ouvir palavra de afirmação, ela leva. E a gente vai construindo a vida em cima disso. Aí você vê um monte de homem bonita e um monte de mulher bonita se achando feio. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo isso e aquilo, né? Mas para não sair muito, eu vou contar a minha experiência, como que foi essa questão de Deus encontrar essa mentira para o pessoal conseguir entender melhor como é que foi. O que aconteceu? Deus mostrou que eu era como uma casa com estrutura, só que não tinha telhado. E aí Deus me mostrou para mim, na tua vida inteira sempre choveu porque tu não teve proteção. Quem era para ter protegido, você não protegeu. E aí Deus me mostrou que eu era uma criança perdida. E nisso, quando Deus me mostrou isso, eu perguntei, Deus, aonde está a mentira? Foi assim, questão que a gente teve uma hora dessa aula, a gente já foi pro nosso período prático ali fora.
já foi chorar e se lavar em lágrimas, né? Então você imagina, cara, tinha indígena ali, tinha tudo qualquer coisa. Imagino, é que eu não posso contar do deles que a gente faz esse voto, né? Mas de mim eu posso falar. E aí Deus me deu uma visão, uma criança perdida, e vinha uma mão com furo e pegava na mão dessa criança. E aí o Espírito Santo falou comigo: a partir de hoje você não tá mais sozinho. E a minha vida inteira eu me senti totalmente sozinho. Por quê? Porque eu não tive essa ministração de que eu era amado e de que eu era aceito. Só que aí, esse é um dos casos, né? E aí, eu vi que tinha algo mais profundo, eu falei assim: Deus... Aí eu falei pro pessoal, tá muito bom isso aqui, eu tô chorando com vocês, mas eu tenho uma situação para resolver com Deus dentro do quarto. E de coisas que eram mais profundas. E aí eu fui para dentro do quarto, e desde que eu me converti, eu sempre tive uma vontade de chorar, sempre em posição fetal. Eu sempre tive alguma coisa relacionada à posição fetal, que é aquela questão que traz segurança, que você é acolhido. E aí eu fui para dentro do quarto, eu comecei a chorar, eu falei assim: Deus, eu sei que eu não tô bem, né? E eu falei assim: me mostra onde é que tá essas mentiras agora. Eu falei bem assim, deitado na cama, eu me encolhi como uma criança. Eu falei assim: Deus, me mostra onde que tá essas mentiras agora. E assim foi em questão de segundos, Deus me levou em 3 situações na minha vida, que foram raízes extremamente profundas e me estabilizaram como pessoa, que eu não consegui desenvolver. Deus me levou numa primeira situação quando eu tinha uns 6 para 7 anos de idade. Eu fui para um albergue no Rio Grande do Sul, lá de criança, né? E eu fui para esse albergue, eu fui tirado da minha família. E, cara, humanamente, isso é impossível você relembrar ou lembrar dos detalhes, porque foi no ano da Copa de 2002, isso, eu tinha 7 anos de idade, eu tô com 28, isso vai fazer mais de 20 anos atrás, né? E Deus me mostrou que eu ficava dentro de um quarto, assim, uma visão assim, eu dentro desse quarto, e realmente era um quarto super grande, e eu tinha medo de ficar nesse quarto, porque eu estava sozinho. Você imagina, com 7 anos de idade, você separar da tua família, tudo aquilo que você conhece de mundo é através da tua família, e você vai para um outro lugar, você não conhece ninguém. E aí Deus me mostrou isso, e dentro dessa casa, olha como que é essas coisas assim, que Deus faz essas paradas sobrenatural. Deus me mostrou que nessa casa tinha uma mulher que ela me negava leite, né? E tipo, Deus começou a me mostrar assim, que ela me negava leite, e aí eu entrava pra entrar no meu quarto, era bem em cima na entrada, né? E lá embaixo, daí descia pra ir pra sala, pra tomar banho. E aí Deus falou assim comigo: agora é hora de você sair desse lugar. Só que antes disso, Deus ministrou comigo: eu vou te falar que mentira que entrou agora. E é nesse processo de Deus mostrar pra você onde tá a mentira, Deus te fala qual que é a mentira que foi enraizada ali. E aí Deus ministrou pra mim: aqui iniciou uma coisa na tua vida que nunca soube dizer não pras pessoas, comeu de tudo, você não era seletivo pra nada, qualquer coisa estava bom pra você. Porque naquela vez, aquela mulher, ela me negou, e entrou uma mentira ali do que eu não era importante. Então qualquer coisa pra mim servia, qualquer canto, qualquer lar, né? E aí Deus, daí, de novo assim, eu vi um homem com uma mão, com um furo na mão, e pegava uma criança. Só que no que ele pegava essa criança, eu não desci para baixo, eu saí pela porta da frente, né? E no que eu saí dessa porta, instantaneamente eu fui para uma outra situação, que eu tinha os 8 para 9 anos de idade, assim, eu saí de uma e fui para outra. É coisa de louco, assim, é só questão para acreditar numa parada dessa, né? E eu tava dentro do banheiro, e esse banheiro, ele era escuro, e isso humanamente não tem como eu lembrar. Cara, eu nem imaginava que eu tinha passado isso, né? E dentro desse banheiro, tinha uma pessoa de fora que falava assim: você está aí porque você incomodou. E se você sair desse banheiro, como essa pessoa era do candomblé, ela falava assim: pombagira tal vai pegar você. E eu tinha 8 ou 9 anos de idade, e eu queria sair desse banheiro, só que eu não podia sair. E era um banheiro escuro. E quando ela falava aquilo, ela me botava medo, e eu chorava no chão. E eu tava sentado assim, e aí Deus falou assim comigo: é hora de sair daí. Só que no que Deus falou isso, é hora de você sair, Deus falou pra mim: eu vou te falar qual que é a mentira que entrou. A mentira que entrou, por muitos anos da minha vida, eu nunca consegui ver luz no fim do túnel, pra nada. Muitas vezes eu não sabia o que fazer nas situações, e Deus ministrou pra mim:
aqui dentro desse banheiro, a depressão te perseguiu desde a tua infância, que era um quarto escuro, cara. E aqueles que eram para ter ministrado luz sobre a minha vida não ministraram. E essa pessoa, com a autoridade que ela tinha, que era da minha família, na inocência dela, ela colocou isso sobre mim. E aí Deus falou assim para mim: é hora de você sair. E aí Deus ministrou a verdade para mim. Tirou aquela mentira e botou a verdade. A partir de hoje, você tem luz no fim do túnel, tem solução para as coisas. E acendeu a luz. Assim, um quarto escuro, acendeu a luz. Eu saí desse quarto. Acendeu. E aí eu fui para a situação do meu pai, como eu falei, da mentira. Foram 3 assim, uma atrás da outra. Quando eu saí daquilo ali, eu tava por morto em cima da cama, assim, e foi algo muito profundo, assim, foram coisas que destruíram por muitos anos a minha vida e a minha identidade. Deus me levou nesse lugar aonde o meu pai tinha me levado nesse prostíbulo. E eu achava que essa questão da sexualidade tinha sido aberta pelo meu pai, só que não foi por ele. E eu não lembrava disso. E Deus começou a me mostrar toda a situação. Um primo meu, eu tinha 4 para 5 anos de idade, um primo meu pegou e me mostrou uma revista pornográfica. Antes do que eu vi, e eu vi ele tomar banho. Então você pensa, não é porque é o homem que tem que descobrir. Claro, tem que estão ali se envolver com o homem, mas se não for o pai, não é aconselhável para ninguém você botar uma criança ou tomar banho com outra pessoa, né? E eu vi ele tomar banho. E ali ele começou a ministrar palavras de pornografia para mim. E aí Deus mostrou para mim aonde que entrou. Só que entrou porque o meu pai me levou para um lugar que não era para ele ter levado. Ele falou para minha mãe que ele ia para outro local. E ele não foi. E quando eu cheguei lá tinha um monte de mulher. E elas falavam assim: nossa, menininho, como você é bonitinho. Tipo assim, eu fui lembrando, cara. Foi tão louco assim que Deus foi mostrando que naquela época eu comi um sorvete napolitano, cara. Eu tinha 4 para 5 anos de idade. Humanamente não tem como isso. Eu me lembro que eu tava na frente da TV assistindo Power Rangers, sabe? Aí ali aconteceu que eu tava dentro de um quarto, o meu pai acabou tendo relação sexual com uma mulher do meu lado. E aí ali entrou a mentira do quê, cara? Você não é amado. Você nasceu para essa vida promíscua, né? O representante legal da família não tinha ideia do que estava fazendo. Aí eu me lembro que daí Deus foi me mostrando assim, dentro de um local tinha luzes e nessas luzes assim tinha mulheres dançando sem sutiã. Então você pensa, cara, eu não tinha mente para ver aquilo. Não era a época, não era o tempo, não era o local. E uma das coisas que mais destrói a identidade, cara, é a questão da sexualidade aberta antes do tempo. E as pessoas não têm ideia do trago que isso faz, né? E aí Deus me ministrou comigo. Agora é hora de você sair daí. E aí Deus falou comigo: a partir de hoje eu estou restaurando a tua presa. E por muitos anos dentro da igreja eu me senti impuro. Só que não era uma coisa que eu tinha culpa. Eu não sabia que estava lá. O meu pai deixou um cavalo de Troia para mim. Entendeu? Aí muitas vezes as pessoas falam assim: os filhos não pagam. O preço do adultério de um casamento gera circunstâncias desastrosas com uma filha. É óbvio que você não vai pagar pelo adultério do teu pai, mas as consequências vão, né? E as consequências vieram, e anos sem identidade, um monte de coisa. E aí Deus ministrou comigo: a partir de hoje eu estou restaurando a tua pureza. E aí eu vi aquele homem pegando aquela criança, e eu me via como um espectador da história. Aí eu me lembrei, daí Deus, assim, Deus me mostrou que tinha mais uma rampa para sair de lá. E aquele homem pegava aquela criança e tirava de dentro desse local, sabe? E aí ali naquele dia, assim, essas 3 coisas, assim, foram estancadas dentro, né? E aí foi que entrou a verdade. Só que para a verdade entrar, a mentira tem que sair. E esse é um dos motivos porque que muitas coisas a gente recebe da parte de Deus e a gente não consegue botar em prática. Não é porque
não é nem porque a pessoa é descrente porque não crê na Bíblia, é porque ela tá com falsas mentiras, falsa mentira não, ela tá com falsas crenças, tá enraizado lá dentro, e aí quando entra a verdade, dá aquele choque de alma que a gente tem, que a gente às vezes tá angustiado, isso aí nada mais é do que, vamos dizer assim, o Espírito Santo tentando remover essas coisas, e a gente fica nessa angústia, né? E aí eu consegui entender por que muitas coisas que Deus ministrava comigo não entravam para dentro. É porque tinha uma coisa lá no meu coração. Então, a minha primeira referência era quem? Meu pai e minha mãe. Então, meu pai era o herói. Quando ele fez isso pra mim, cara, a minha conexão com Deus de paternidade quebrou. Eu tô restaurando, Deus tá restaurando a questão de paternidade com ele hoje, a partir dos meus 28 anos de idade, cara. Porque antes disso era só Deus, Senhor e Salvador, né? Então, assim, é dessa forma que a forma mais eficaz que eu vi até hoje de você encontrar mentira é quando as suas emoções abrirem, você perguntar para Deus de onde está a mentira e perguntar qual é a mentira que Satanás colocou lá dentro e renunciar a isso e deixar Deus colocar a verdade. É um processo muito pessoal, né? Porque cada um vai ter suas próprias experiências, né? Mas é muito interessante porque é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes conhecer a verdade é você lidar com os seus medos, com essas coisas que estão lá dentro que às vezes você nem sabe e que só através do Espírito mesmo, através de Deus é que você consegue acessar isso no lugar, no momento propício para que você seja curado, né? E eu acredito que uma das formas, assim, é a pessoa querer, né? Sim. Ela está aberta para isso, ela buscar de Deus isso. E ter pessoas também que já passaram por processos assim. Porque isso facilita muito o caminho, né? Às vezes, por isso que nós somos igreja. A igreja é um corpo, né? Um fortalecendo o outro. Aqueles que são mais maduros ensinando os que estão começando a caminhar. Então, a gente precisa também ter essa humildade, né? De falar assim, por mais que tenho 10 anos, tenho 20 anos, 30 anos, que conheço Jesus, que vou para a igreja, que até tenho um ministério e tal, Sim. Mas de ter a humildade de se chegou até você esse conhecimento, essa luz, e você percebe que precisa de transformação ali, é você abrir mesmo, né? É você reconhecer, é você buscar ajuda também, né? Eu acho muito, muito incrível, assim. Eu tenho feito terapia desde o ano passado. E tem sido esse processo, assim, de descobrir as raízes, de descobrir as mentiras, e aí eu vou lá, escrevo. Da onde que veio isso? Às vezes eu nem sei. Sei lá, tipo, frase que às vezes você tem ali na sua cabeça como verdade, que te atrapalha, né? Uhum. Tipo, sei lá, não vou conseguir. Da onde que veio isso? Alguém falou isso pra você? É uma falsa crença, né? Se você acha que não consegue, se você acha que as coisas estão dando tudo errado só pra você, então você precisa. Calma aí, isso é uma crença errada. O que a Bíblia diz ao meu respeito? E aí você vai identificar aquela mentira, você vai renunciar àquilo, você vai pegar a verdade de Deus e colocar ali naquele lugar. E eu acho que o perdão também. O perdão tem muito a ver com esse processo, porque geralmente foram pessoas próximas, né? Pessoas que eram para ser que são autoridade na sua vida, ou que eram para ser pessoas de influência positiva, mas de certa forma porque não tinham conhecimento ou por falta de sabedoria, colocaram coisas ali, mentiras, injetar em você, inserir em você palavras que feriram,
E muitas vezes é preciso voltar lá atrás Sim. e perdoar, né? Deixar a amargura, deixar o ressentimento e sair dessa prisão. Falamos bastante, mas foi muito, muito bom. Eu acho que é um tema, assim, bem abrangente, né? Por mais que tu... A escola que tu fez em quanto tempo? 3 meses? 3 meses. Bem 3 meses intensivo. agora. E ainda assim tenho que aprender, né? E com certeza foi só um pequeno resuminho de um dos temas, né? Mas foi muito, muito interessante. Teve até um comentário aqui de uma amiga, a Manu, estou aqui tentando procurar, que ela falou aqui, ó, amei o assunto da live hoje. Trabalho na educação infantil e vejo muitas situações que futuramente serão problema na vida dos meus alunos. Então, ela eu não sei se ela é professora, não lembro, mas ou professora, ou exerce alguma influência, é uma voz, né, para crianças. E eu acho muito interessante, assim, pessoas que têm assumido essa posição, né, tanto em escola, na igreja, de semear a verdade. Por mais que dentro de casa a criança não tenha proteção, não tenha pais cristãos e tudo, mas se você tem acesso, semeia a verdade, sabe? E ore para que Deus guarde as crianças. É um peso assim que tem muito no meu coração em relação às crianças. Porque eu tive uma infância muito boa, mas também teve coisas que meus pais falharam, né? Então, mesmo dentro da igreja, tive traumas, tive dificuldades que hoje eu tenho que lidar. Então, eu fico imaginando crianças que vivem lá totalmente desestruturadas, né? E como isso influencia, mas não define quem ela é e quem ela pode ser, né? Porque Deus, ele tem um propósito e ele tem um plano. E se essa criança, se esse adolescente, se essa pessoa é alcançada, pode sim ser restaurada, pode sim. Não é porque você veio de um lugar desestruturado que você vai permanecer ali, né? Deus pode sim transformar a sua vida e te dar um recomeço, enfim. A Manu falou que eu sou professora. Letícia é professora também? Não, acho que as duas são sei. professoras. Que legal. Deus abençoe vocês. Continue sendo luz. Mas é bem isso aí. E eu, depois que eu fui fazer essa escola, não que eu não desse, não que eu não desse bola porque as pessoas falavam, né? Assim, tipo, até a questão da palavra, assim. Mas eu vi a importância que tem, cara, você ministrar a verdade, independente se a pessoa está sentindo ou não, se ela está entendendo ou não, porque olha só, você falou sobre aí, eu lembrei que quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, eu não era da igreja, mas teve uma professora que ela entrava, que ela botava música cristã para minha turma. Ela era cristã, se eu não me engano, eu acho que ela era adventista, cara. E eu me lembro assim que ela botava, mas ela reunia todas, da quinta série até a primeira série, ela botava até as pessoas as professoras para pegar e escutar o louvor que ela botava, cara. Então, tipo assim, hoje como cristão eu consigo ver, mas ela revolucionou aquela escola assim, e todo mundo sabia cantar aquela música do meu barquinho está Jesus de Nazaré, não temos mais mar ou ondas, alguma coisa assim. E tipo assim, foi uma coisa que tu falando agora, na escola fez muito sentido para mim. Eu não perder nenhuma das oportunidades, porque mentiras não
estão sendo arremessadas sobre as pessoas todos os dias, né? E a gente não consegue impedir as mentiras de entrar no outro, a gente consegue impedir a gente, mas a gente consegue, de alguma forma, a gente levar essa verdade para frente, né? E a mentira, ela eu tenho, mediante as revelações que eu tenho me dado depois da escola, vai ler Ezequiel 13, 14, que fala dos ídolos do coração, dos falsos profetas. A mentira, cara, ela tem um poder tão desgraçado na vida de uma pessoa, cara. Você constrói, e na verdade nada daquilo, cara, é teu, é real. Você constrói uma identidade em cima de algo que não existe, cara, né? E a gente não é dessa terra. A gente é do Senhor, né? Então, assim, é muito louco você pensar nisso, cara, porque, como eu te falei, aquele dia da mentira, né? A mentira só serve para duas coisas. Uma para você acreditar e outra para você construir em cima dela. E por que dói tanto quando Deus vem com a verdade? É porque não sai só a raiz, né? Sai tudo que você construiu em cima dessa mentira. Aí o sofisma, é a vida que eu acho que eu tenho que levar, são os meus ideais, né? E Deus, ele não constrói em cima do que a gente constrói, ele constrói em cima do que ele alicerçou, que ele botou raiz, né? Ele não faz isso. E aí, isso bem que parafraseia com o que? Aí em Ezequiel 13 ou 14, fala sobre os ídolos, né? O ídolo, cara, ele é instalado no nosso coração quando não é essa ministração do nosso pai e da nossa mãe sobre o amor. Porque aí a gente tenta procurar isso em algum lugar. Nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nosso coração é uma fábrica de ídolo, lascívia, como a gente conversou, como eu falei pra ti aquele dia. Nada mais é do que a busca do prazer no outro. Hoje as pessoas não buscam prazer no outro, só é a questão do sexo. É a questão de querer se dar bem nas costas dos outros, é querer dar o jeitinho brasileiro, é a questão de postar alguma coisa e ser elogiado. Então, assim, a lascívia, cara, como muitas outras coisas, ela entra nesse buraco sorrateiramente, que é o quê? Meu pai e minha mãe não me ministraram, Satanás viu, ele vai lançar a semente dele, né? Vamos botar a culpa no diabo? Sim e não. Não porque as pessoas têm o poder de decidir o que elas querem fazer, mas sim porque ele pega a brecha, porque ele é espírito e precisa de um corpo, e ele não vai perder a oportunidade dele, né? É por isso que a luz precisa entrar, né? Porque aí quando a pessoa entende a verdade, não tem pra onde correr, agora ela é responsável. Então, assim, é muito louco o que você falou ali da questão da conhecereis a verdade, porque eu tava lendo esse texto, acho que o dia que a gente conversou aquele dia, a mentira é a única filiação que Deus dá pro diabo, né? A única coisa que ele é dono é da mentira. E o que ele puder botar de mentira na nossa cabeça, cara, ele vai botar. É certo. Às vezes ele não vai enraizar, mas às vezes ele lança seta, né? É aquela seta que fica culminando. Já junta com o nosso coração corruptível, cara. E aí vira aquela mistura homogênea, né? Daí tu nem sabe mais quem tu é. Uma hora você vê as pessoas... Pode falar. Eu acho que... Travou? Não. Ah, tá. Eu acho que... Deixa eu ver a hora aqui. A gente sempre retorna pro básico do cristianismo, né? Sim. Não tem pra onde fugir, não tem muito o que enfeitar, assim. É palavra, cara. A gente precisa mergulhar aqui, ó. Na verdade. Sim. Porque em todo o tempo o inimigo vai querer nos bombardear. Nos tirar do caminho. Às vezes não nos tirar da igreja, mas nos deixar lá toda acabada e ainda como religioso atrapalhando ainda a entrada de outros no reino. Verdade. Né? Ou vivendo uma vida tipo o irmão do filho pródigo. Que não tem comunhão com Deus. Então, é uma escolha mesmo, né?
buscar a Deus enquanto se pode achar, é orar, é realmente se entregar para Ele, é não se conformar com uma vida rasa, sabe? Sim. Esses dias eu tenho falado muito com meus amigos, assim, e até as pessoas que eu tô conhecendo, assim, eu começo a falar e eu falo, gente, vamos buscar, a gente precisa de Deus, a gente precisa, não tem para onde correr, assim. E não tem, por mais que a gente entenda tudo isso, né, de raiz, e não adianta ficar remoendo o passado e ficar, porque não fui amado, não fui aceito, isso, aquilo, não vai resolver, sabe? Mas eu tenho o transtorno de não sei o que lá, porque não sei o que, fizeram isso comigo. Gente, mas assim, beleza, tu já sabe onde que tá o ruim aí. Agora vamos prosseguir, vamos sair dessa vida miserável, de dor, Sim. de ressentimento, a culpa é sempre do outro. E também enxergar onde, né, nós temos errado. Porque a verdade é essa, o pecado que vem para destruir, né? Para nos destruir, para nos afastar de Deus e nos tirar a plenitude, nos tirar do propósito. E, cara, resumindo é isso, né? A solução é Jesus, não tem para onde ir, ele é maravilhoso. A gente olha para a cruz e a gente vê a graça, né? A misericórdia dele, a oportunidade de viver uma nova vida e somente através do Evangelho, um pecador todo lascado pode ter uma nova vida, né? E ainda ajudar outros que estão num caminho ruim de perdição, indo para um abismo, a encontrarem essa vida também. Como é maravilhoso o Evangelho, essa boa notícia que Jesus traz, né? Nos tira do império das trevas, de escuridão, de mentira, de perdição para o reino do Filho do seu amor. E nos torna filhos, e nos torna herdeiros e ainda representantes desse reino. Não tenho o que falar. É maravilhoso demais. E quero agradecer, né, por você estar aqui compartilhando um pouco, né, da sua história, desse tempo que você tem vivido. E acredito que vai viver muito mais em Deus. E é isso. Quem sabe a gente faz mais lives, temos aí algumas ideias, né? E, gente, vão lá no perfil dele, ver lá os destaques, que tem muita coisa legal. Foi uma das coisas que eu vi, eu falei, deixa salvo aí, porque para mim eu aprendi bastante, né? Relembrei algumas coisas e com certeza vai edificar vocês também. E a live, se der tudo certo, vai ficar salva aqui. Vou ver se eu consigo salvar lá no YouTube também, que eu tenho um canal no YouTube, gente. Então é isso, Deus abençoe. E até a próxima. Quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer a você também, né? E quem acompanhou a gente aí possa pegar um pouquinho disso, né? Essa questão das mentiras e mediante toda a verdade que a gente recebe, Deus espera a integridade da gente, né? Como a luz, né? Então, um pouco do que foi falado aqui já abre um pouco também a nossa mente e algumas coisas são mais profundas, né? Professoras ali também, vocês têm privilégio da parte de Deus, de cuidar de crianças, porque às vezes as pessoas me chamam de louco, né? Mas eu sou mesmo. Ser cristão tem que ser louco. Vocês podem estar cuidando do próximo presidente da República, o novo Billy Graham. A gente não sabe, cara. Eu não sei se a pessoa que entrou dentro da igreja, isso Yuri é uma
tá repetitivo, esqueci a palavra agora. Mas não é algo repetitivo que eu tô falando, é porque a gente tem que crer no que o Evangelho faz. E a igreja era para ser o único local, mediante a graça, que você vai conseguir ver um pedreiro pregando para um médico e um médico podendo falar com o pedreiro. Isso é a graça. É o único local. Que nos outros, cara, não tem isso, né? Então a gente não sabe quem vai entrar ali dentro. A gente não sabe o que... A gente tem noção do Evangelho mediante a nossa vida, muitas vezes. Mas a gente chega a se espantar quando ouve o que Deus faz na vida dos outros. Então, eu queria dizer isso, né? Que a gente possa se carregar essa verdade e principalmente também assim, quando as pessoas sentar na nossa frente e a gente vê que são pessoas problemáticas, a gente parar para ouvir e entender que a gente também é problemático. Só que a gente não gosta de falar pra gente, porque a gente perde muita gente boa, cara, por os nossos aconselhamentos, tipo miojo, sabe? A gente quer que se resolva. E tem coisa, cara, que é que nem aqueles... É você tentar achar uma agulha no palheiro. Quando fala de pessoa, envolve tempo. Jesus não trata a gente como qualquer coisa, né? E às vezes a gente trata o outro, na questão do aconselhamento, como qualquer pessoa. Então é isso que eu queria falar. E Deus já está nos abençoando, né? Mas que a gente possa carregar aquele versículo que diz que quem muito ama, muito foi perdoado. A medida de misericórdia que eu tenho é a medida do quanto eu fui perdoado e confessei meus pecados para Cristo. Não tem como amar muito uma pessoa sem eu conseguir ser perdoado por Deus, né? Então, acho que é isso que eu queria falar. O que eu digo assim, ser amado e reconhecer os nossos pecados. Quem reconhece, cara, aí não tem como você chegar na frente de ninguém e achar que você é, que ninguém é, né? Então, é isso que eu queria falar. Deus abençoe a todos vocês. E é isso. Então, encerrar aqui a live e até a próxima. Até. Boa noite para todos. Tchau.